Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. As férias da família Johnson estavam se configurando como uma lufada de ar fresco após meses de trabalho intenso. O agente especial do FBI Marcus Johnson havia planejado a viagem a Charleston para se desconectar completamente, sem casos, sem investigações. Apenas sua esposa Vanessa e seus 2 filhos, Aliyah, de 12 anos, e Jordan, de 9. À medida que se aproximavam da cidade, o sol se punha atrás dos prédios históricos, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Vanessa, fascinada, continuava comentando sobre as fachadas antigas e as ruas de paralelepípedos, enquanto Marcus mantinha os olhos na estrada, apreciando a relativa calma daquele momento em família. No entanto, o ar tranquilo escondia uma tensão invisível. Nesta cidade turística, ser negro às vezes significava atrair olhares, julgamentos e até acusações infundadas. Marcus tinha consciência disso e, apesar de sua condição de agente federal, sabia que seria preciso cautela. Ao dobrarem uma esquina, luzes piscantes apareceram atrás do SUV. Um policial local com o rosto sério e as feições severas fez sinal para que parassem. Marcus diminuiu a velocidade, com uma leve carranca no rosto. Mal sabia ele que aquela parada transformaria uma viagem dos sonhos em uma provação que ele jamais esqueceria. Nos minutos seguintes, o que deveria ser uma verificação de rotina se transforma em um pesadelo. Interrogatórios agressivos, acusações injustificadas, em breve. Uma prisão humilhante para Marcus e sua família na frente de transeuntes. Eles não sabem que o homem que pensavam ser apenas um turista era, na verdade, um agente do FBI disposto a fazer qualquer coisa para proteger sua família. A sorte da família Johnson mudou drasticamente, e essas férias dos sonhos ameaçavam se transformar em uma lição amarga sobre preconceito e justiça. O sol banhava Charleston com uma luz dourada enquanto a família Johnson adentrava as ruas estreitas da cidade. Marcus, dirigindo seu SUV alugado, saboreava o raro momento de silêncio. Ao lado dele, Vanessa contemplava os prédios antigos, sorrindo para a beleza do bairro histórico. "Olha, Marcus, essas casas são incríveis", exclamou ela. "É como se tivéssemos voltado no tempo." Aliyah e Jordan, sentados no fundo, riam enquanto discutiam sobre quem veria a maior varanda decorada com flores. Marcus sorriu, apreciando a harmonia familiar. Mas a calma foi abruptamente interrompida pelo reflexo de luzes piscantes no para-brisa. Um policial, visivelmente na defensiva, sinalizou para que parassem. Marcus imediatamente diminuiu a velocidade e estacionou o SUV no acostamento, com as mãos firmes no volante. O policial Rick Thompson, alto e rígido, aproximou-se com uma expressão ameaçadora. Seus olhos perscrutaram a família com desconfiança. "Boa noite, senhoras e senhores", disse ele com a voz seca. "Podem me entregar seus documentos, por favor?" Vanessa tentou responder. "Estamos aqui apenas para férias, reservamos um hotel." Mas Thompson o interrompeu. "Fique onde está. Eu vou te fazer as perguntas. Agora." O tom era áspero, autoritário, e Marcus imediatamente sentiu a tensão aumentar. O policial não pareceu interessado na resposta ou no motivo da sua presença na cidade. Ele inspecionou o carro, fez perguntas insistentes, e com um simples gesto pediu a Marcus que saísse. "Por quê?" perguntou Marcus calmamente, mas com firmeza. Thompson não respondeu, apenas repetiu a ordem. Vanessa, preocupada, inclinou-se na direção dele. "Meu marido é agente do FBI." Mas o agente a interrompeu bruscamente e continuou sua manobra, ignorando os protestos. Naquele momento, Aliyah e Jordan se aconchegaram junto à mãe com os olhos arregalados. Um simples exame médico acabará de se transformar em uma prisão que humilharia toda a família. Marcus sabia que precisava manter a calma, proteger a família e encontrar uma maneira de reverter a situação antes que piorasse. Marcus observava atentamente cada movimento do agente Thompson. Cada movimento revelava sua impaciência e desconfiança excessiva. Vanessa apertou delicadamente a mão de Marcus, como se quisesse transmitir coragem e apoio. As crianças, em silêncio, tentavam entender por que sua simples viagem havia se transformado em um pesadelo. "Onde exatamente você está indo?" Thompson perguntou bruscamente. "No nosso hotel", respondeu Marcus calmamente. "Temos uma reserva confirmada." O policial franziu a testa como se a resposta não bastasse. Ordenou que Vanessa e as crianças saíssem do carro. Vanessa obedeceu, mas com relutância, protegendo as crianças do frio da noite e do vento fraco. "Senhor, garanto que não fizemos nada de errado", disse Marcus, tentando manter a voz calma. "Chega de conversa. Desça. Agora." Thompson se aproximou,
examinando Marcos como se estivesse vendo um criminoso. Seus olhos perscrutaram cada detalhe. O novo SUV, as roupas elegantes, a família aparentemente normal. Mas aos seus olhos, nada disso importava. Alguns turistas observavam a cena da calçada, cochichando entre si. Outros transeuntes pegaram seus celulares para filmar. Marcos sentiu a injustiça da situação aumentar, mas sabia que uma reação impulsiva só pioraria as coisas. Ele notou que o policial tinha um caderno aberto, pronto para anotar qualquer desculpa para criar um relatório desfavorável. As perguntas se tornaram cada vez mais intrusivas. Você já foi visto aqui antes? Você tem antecedentes criminais? Por que está tão tenso? Vanessa tentou argumentar com o agente. Somos apenas turistas. Não fizemos nada para chamar sua atenção. Thompson o ignorou completamente, encarando Marcos com desconfiança, recusando-se a reconhecer a inocência deles. Marcos percebeu que aquela situação havia se tornado muito mais do que uma simples abordagem policial. Ele precisava proteger sua família e encontrar uma maneira de apaziguar a hostilidade de Thompson sem revelar sua identidade novamente. Dentro dele apenas um pensamento: mantenha calma, seja estratégico, e espere o momento certo para agir. O ar da noite pareceu esfriar de repente, e a tensão aumentou no tranquilo bairro de Charleston. Marcos sentiu a atmosfera ficar eletrizante. Thompson, visivelmente frustrado com a calma e a compostura de Marcos, levantou a voz. E chega de conversa. Saiam do carro, agora. Marcos obedeceu lentamente, levantando as mãos para demonstrar cooperação. Vanessa deu um passo à frente, tentando proteger as crianças. Meu marido é um cidadão cumpridor da lei. Você não tem direitos. Silêncio! Thompson ordenou impiedosamente. Com um movimento repentino, Marcos foi algemado às costas. O choque percorreu Vanessa como um raio. Ali e Jordan, aterrorizados, agarraram-se à mãe. Transeuntes chocados assistiam, alguns filmando com seus celulares. O que você está fazendo? Vanessa gritou, incapaz de conter sua raiva e medo. Marcos, apesar da humilhação, tentou acalmar a situação. Vanessa, fique calma, proteja as crianças. Thompson não respondeu. Ele a acompanhou até sua viatura policial, ignorando os protestos e olhares indignados das testemunhas. A família inteira foi separada. Vanessa e as crianças permaneceram na calçada, impotentes diante da injustiça. Marcos sentiu uma raiva gélida crescer dentro de si. Cada palavra e cada gesto de Thompson estavam carregados de preconceito racial. Ele sabia que revelar sua profissão naquele momento poderia salvar a situação ou transformá-la em um conflito ainda mais perigoso. No silêncio pesado do bairro, a única coisa que Marcos podia fazer era manter o controle, proteger sua família e planejar seu próximo movimento estratégico. Cada segundo que passava parecia prolongar o momento, transformando um simples posto de controle em um pesadelo público, humilhando a família diante dos olhos de toda a cidade. Vanessa agarrou as mãos dos filhos, cujos rostos se contorceram de medo e incompreensão. Os transeuntes murmuravam, alguns gravando vídeos, outros expressando sua indignação em voz baixa. Marcos, algemado no banco de trás da viatura policial, observava calmamente a cena. Cada detalhe importava: o posicionamento de Thompson, as testemunhas e, acima de tudo, a segurança de sua família. Garanto que não fizemos nada de errado, disse Vanessa com a voz trêmula, mas firme. O agente Thompson a encarou com uma mistura de desprezo e hostilidade. Marcos sentiu que a situação não podia continuar assim. Com um gesto discreto, guardou seu celular seguro no bolso e enviou um sinal de emergência ao FBI. Segundos depois, seu colega recebeu o alerta e começou a localizar a família. O que você está fazendo aqui? Gritou Thompson, notando um movimento suspeito no bolso de Marcos. Marcos respondeu calmamente. Eu coopero. Não quero conflito. Mas é importante que minha família esteja protegida. Thompson franziu a testa, irritado com a paciência de Marcos. Cada palavra, cada gesto parecia reforçar sua desconfiança. Mas Marcos sabia que precisava ganhar tempo. Observava os transeuntes, torcendo para que ninguém tentasse uma intervenção que pudesse desencadear uma escalada perigosa. Senhor, aconselho-o a me contar tudo agora, disse Thompson ameaçadoramente. Marcos respirou fundo e falou lentamente. Estou aqui com a minha família de férias. Não infringimos nenhuma lei. Peço que nos deixem em paz. Apesar das palavras comedidas, Thompson continuou insistindo, exigindo respostas impossíveis. Marcos sabia que precisava agir logo, antes que a situação piorasse ainda mais. Seus olhos encontraram os de Vanessa e das crianças, medo, preocupação, mas também uma confiança silenciosa nele. Lá dentro, Marcos repetia para si mesmo.
Fique calmo, proteja minha família, espere o momento certo. A contagem regressiva havia começado. A cada segundo, a família Johnson se aproximava do momento em que a verdade sobre Marcus seria revelada, e a situação mudaria completamente. Marcus sentia que a situação estava chegando ao limite. Cada segundo algemado diante da família e dos transeuntes aumentava a humilhação, mas ele sabia que uma atitude precipitada poderia piorar a situação. Precisava agir estrategicamente. Com um movimento discreto, ele tirou o telefone seguro do bolso. Rápida e discretamente enviou um sinal de emergência ao FBI, indicando sua localização exata e a situação de sua família. Segundos depois, sua colega especial Lisa Carter confirmou o recebimento e imediatamente começou a coordenar uma resposta. Não faça nada arriscado agora, Marcus murmurou para si mesmo, com os olhos fixos em Thompson. O agente Thompson, concentrado em sua suposta ameaça, não percebeu o gesto. Mas Marcus sabia que a contagem regressiva havia começado. Cada minuto era precioso. Vanessa tentou argumentar com Thompson novamente, sua voz era uma mistura de preocupação e desafio. Você não tem provas. Está nos humilhando sem motivo. Thompson deu de ombros imperturbável, mas Marcus notou um calafrio em sua postura. Ele estava começando a perceber que algo estava errado. Os transeuntes continuavam a filmar e a sussurrar. O ar estava carregado de uma tensão palpável. Marcus pensou rapidamente em sua estratégia. Ele precisava proteger Vanessa e as crianças acima de tudo. Usou técnicas de negociação aprendidas no FBI, mantendo a voz baixa, mas firme. Policial, olhe ao seu redor. Minha família é inocente. Estamos apenas de férias. Você não precisa desse confronto. Thompson hesitou por um momento, mas seu orgulho e teimosia o mantiveram firme em sua posição. Marcus sabia que ainda não podia revelar sua verdadeira identidade. O momento precisava ser perfeito para ter um efeito imediato. Na aparente calma da noite, Marcus sentiu que as rodas do destino começavam a girar. A ajuda do FBI se aproximava, e logo a verdade viria à tona, revelando a Thompson que o homem que ele estava humilhando não era um mero turista, mas um agente federal disposto a fazer qualquer coisa para proteger sua família. A tensão na rua estava chegando ao auge. Thompson, com o rosto severo e os olhos semicerrados, continuava a inspecionar Marcus com desconfiança, ignorando completamente os murmúrios crescentes da multidão ao redor. Vanessa segurava as mãos dos filhos com força, tentando disfarçar o medo por trás de uma aparente coragem. Marcus sabia que o momento havia chegado. Cada segundo de espera corria o risco de transformar a situação em uma tragédia pública. Respirou fundo e, com voz calma mas firme, disse: Sou Marcus Johnson, agente especial do FBI. Você está lidando com um agente federal. O silêncio se instalou imediatamente. Os transeuntes pararam de murmurar, paralisados pela evidência repentina. Thompson recuou um pouco, e sua expressão mudou de segurança para descrença. O quê? Ele gaguejou. Marcus manteve a calma, cada palavra ponderada para o efeito máximo. Eu não estava tentando criar conflito, mas humilhar minha família foi um erro grave. Vocês precisam impedir essa prisão imediatamente. Vanessa, aliviada mas ainda tensa, sussurrou. Finalmente ele sabe. Thompson gaguejou um pedido de desculpas desajeitado, tentando justificar seu comportamento, mas Marcus o interrompeu. Seus pedidos de desculpas não são suficientes. Você fez acusações injustas e humilhou uma família inocente sob o pretexto de preconceito racial. Haverá um relatório completo sobre suas ações. Da multidão, ouviram-se murmúrios de surpresa e admiração. Turistas e moradores locais perceberam que o homem que tinham visto algemado e humilhado não era apenas mais um turista, mas um agente federal protegendo sua família. Poucos minutos depois, os colegas de Marcus chegaram ao local, com sirenes ligadas e veículos oficiais protegendo a área. Thompson, agora ciente da magnitude do seu erro, só conseguiu recuar, com raiva e medo misturados no rosto. Marcus foi liberado, removendo calmamente as algemas. Olhou para Vanessa e as crianças, oferecendo-lhes um sorriso tranquilizador. A família Johnson havia sobrevivido à humilhação pública, e a situação acabará de se tornar vantajosa para eles graças à revelação de sua verdadeira identidade. A chegada dos colegas de Marcus transformou imediatamente a dinâmica. 3 agentes do FBI saíram de seus veículos oficiais, exalando uma calma, mas inegável autoridade. O antes confiante agente Thompson agora parecia ofuscado pelo poderio federal. Thompson, disse um dos agentes, recebemos um sinal de emergência. Vocês estavam detendo um agente especial sem justificativa. Sua voz era firme, profissional, e cada palavra carregava o peso de uma frase.
Os transeuntes observavam, alguns murmurando comentários indignados sobre a situação. Marcos permaneceu perto da família, garantindo que se sentissem protegidos. Senhor Johnson, disse um policial, o senhor e sua família estão livres. Nenhuma acusação será feita. Thompson, desestabilizado e envergonhado, tentou encontrar suas palavras. Eu pensei. Suas suposições e preconceitos não têm lugar na aplicação da lei, interrompeu Marcos com a voz fria, mas controlada. Você humilhou uma família inocente, e haverá consequências para o seu comportamento. Vanessa pegou a mão de Marcos, as crianças se abraçando. A tensão que os dominara a noite toda começava a se dissipar. Os olhares dos transeuntes, antes chocados, transformavam-se em respeito e admiração por Marcos e sua forma de lidar com a situação. O policial Thompson foi sumariamente escoltado até um veículo para ser interrogado sobre suas ações. Marcos sabia que o processo oficial assumiria o controle, relatórios, sanções e treinamento obrigatório para corrigir esses comportamentos racistas. Família, disse Marcos, olhando para Vanessa e as crianças, agora podemos respirar. Mas lembrem-se, a vigilância continua essencial. Mesmo em momentos de crise, manter a calma e a estratégia fazem toda a diferença. Pela primeira vez desde o início daquela noite de pesadelo, um sorriso genuíno iluminou o rosto de Vanessa e dos filhos. A reviravolta foi completa. O medo se transformou em segurança, a humilhação em lição, e Marcos mostrou que coragem e autocontrole podem reverter o pior cenário. Na manhã seguinte, a família Johnson acordou no hotel, ainda se recuperando dos acontecimentos do dia anterior. Vanessa preparava o café da manhã para as crianças, enquanto Marcos pensava em como transformar aquela experiência traumática em algo positivo. Marcos, Vanessa disse suavemente, eu sei que foi horrível, mas você fez a coisa certa. Sim, respondeu Marcos, colocando a mão no ombro da esposa para confortá-la. Mas não é o suficiente para proteger nossa família. Precisamos ver a justiça feita para que outros não tenham que passar pelo que passamos. Com a ajuda de seus colegas do FBI, Marcos escreveu um relatório abrangente detalhando o comportamento racista e abusivo do agente Thompson. Ele também compartilhou essas informações com as autoridades locais e a imprensa, optando por denunciar publicamente o incidente. Rapidamente a mídia local e nacional noticiou a história. Uma família negra em férias humilhada por um policial racista, mas protegida pela intervenção de um agente federal. As reações se multiplicaram, indignação, apoio e pedidos de reforma no comportamento de alguns policiais da cidade. Marcos falou em uma coletiva de imprensa organizada pelo FBI e autoridades locais. Essa experiência nos lembra que nenhuma família, independentemente da cor da pele, deve ser humilhada ou presa sem motivo. Mas também nos ensina que vigilância, preparação e coragem podem proteger os inocentes e defender a justiça. Vanessa e as crianças estavam presentes ao seu lado. Ali segurava um pequeno caderno no qual havia desenhado a família unida, um símbolo de resiliência. Jordan, ainda um pouco intimidado pela cena, apertou a mão de Marcos com orgulho. A aprovação deixou cicatrizes, mas também ensinou uma lição vital. O racismo nunca deve ficar impune, e as vozes daqueles que sofrem injustiça podem e devem ser ouvidas. A família Johnson, embora marcada, emergiu mais forte e determinada a defender o que é certo. Nos dias que se seguiram, a história da família Johnson se espalhou como fogo na palha. Os moradores de Charleston, chocados com a prisão injusta, começaram a se organizar para apoiar a família e denunciar o comportamento racista do policial Thompson. Grupos de cidadãos foram formados, alguns segurando cartazes, outros compartilhando mensagens nas redes sociais. Justiça para os Johnsons, acabem com a discriminação racial. Uma família inocente merece proteção e respeito. A cidade inteira pareceu ser abalada por uma onda inesperada de solidariedade. Marcos e Vanessa, ainda em choque, decidiram participar ativamente dessa mobilização. Marcos, em seu papel de agente federal, e Vanessa com seu carisma natural. Se reuniram com líderes comunitários para discutir maneiras concretas de combater o abuso policial. Precisamos transformar essa experiência em uma mudança real, disse Marcos em um encontro público. Não apenas para nós, mas para todas as famílias que um dia poderão ser vítimas de injustiça. Vanessa acrescentou. O medo e a humilhação podem ser avassaladores, mas juntos podemos criar uma comunidade mais segura e justa. As crianças também participaram à sua maneira. A Alia escreveu um pequeno texto sobre a importância da justiça e da igualdade, enquanto Jordan desenhou cartazes em apoio à família. A mídia local divulgou essas iniciativas, fortalecendo o movimento. O policial Thompson, por sua vez, foi suspenso e colocado sob investigação interna.
Moradores e autoridades locais perceberam que a discriminação racial e o abuso de poder não podiam mais ser tolerados. A família Johnson, antes apenas em férias, tornou-se um símbolo vivo de resiliência e da luta contra a injustiça. A solidariedade da comunidade fortaleceu sua determinação e acendeu um vislumbre de esperança. Mesmo diante do racismo e do medo, as vozes dos inocentes podem fazer a diferença. O sol nascia sobre Charleston, banhando a cidade com uma luz suave e reconfortante. A família Johnson se preparava para deixar o hotel, com a bagagem cuidadosamente arrumada no SUV. Apesar dos acontecimentos recentes, uma sensação de serenidade e vitória reinava no carro. Sabe, pai, disse Alia, olhando pela janela, estou orgulhosa de você. Você nos protegeu e fez a coisa certa. Jordan, sentado ao lado dela, assentiu. Sim, e quero ser corajosa como você um dia. Marco sorriu, sentindo profundo orgulho dos filhos. Vanessa colocou a mão sobre a dele. Passamos por algo terrível, mas saímos disso mais fortes e unidos. Enquanto dirigiam para o aeroporto, Marcos refletiu sobre tudo o que haviam vivenciado. A humilhação, o medo, a raiva, mas também a coragem, a solidariedade e a justiça. Ele sabia que o racismo e o abuso de poder ainda existiam, mas aquela experiência havia mostrado que ação, vigilância e resiliência podiam fazer a diferença. Não importa para onde formos, disse ele à família, lembrem-se sempre, mantenham a calma, sejam fortes e defendam o que é certo. É isso que nos protege e protege aqueles que não têm voz. Vanessa, Alia e Jordan sorriram, sentindo o poder e a sabedoria daquela lição. A família Johnson deixou Charleston marcada pela experiência, mas vitoriosa, unida por laços fortalecidos e pela certeza de que mesmo na injustiça, a verdade sempre vem à tona. A viagem de férias começou como um simples momento de relaxamento, mas se transformou em uma lição de coragem, justiça e esperança, uma lição que eles nunca esqueceriam.